Eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei para onde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Todo mundo. Seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei. Seguirei, eu te 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 seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Todo mundo! E a graça me basta. Bora, 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 bora! Teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Que tal, hein? Quase virou um coral aqui, né? Bom dia! Todo mundo tá me dando parabéns aí, obrigado. Que coisa mais linda. Chegar agora no cinquentão e ter essa sensação maravilhosa no coração de que a minha vida está valendo a pena. Sabe que no caminho, eu vou falar um pouco do caminho hoje, no caminho eu não tinha essa clareza, porque o caminho foi muita tração, muito foco, muita tração, muito business. Mas eu falei ontem, estava falando agora há pouco que Deus estava me forjando a ferro e fogo. E eu estava falando isso também porque muitas vezes a gente aparece na internet, a gente aparece em situações de que as pessoas nos visualizam como a jornada do herói, né? Como o arquétipo do herói, do sábio, aquele que muitas vezes se coloca na internet e nunca fala das forjadas a ferro e fogo que passaram na vida, né? E a vida foi transformando esse cidadão, esse filho de Deus que aqui está falando com vocês, com muitos desafios, com muitas oportunidades de desenvolver cada vez mais a virtude fundamental do Espírito Santo, que é a resiliência, a capacidade de superação, a capacidade de pegar as ferramentas que são disponibilizadas nos momentos de superação dos desafios e colocar essas ferramentas na caixa de ferramentas para poder carregar essa caixa de ferramentas na sequência da vida.
E oportunamente, talvez hoje eu fale algumas dessas forjadas, mas oportunamente eu quero dividindo com o tempo essas forjadas. Como Deus me tirou de uma pessoa que acreditava exclusivamente que tudo era pelo esforço, todo resultado era em função da capacidade do ser humano. E o tempo, Deus foi me ensinando que o humano, ele faz o possível, mas só Deus faz o impossível. Só Deus te livra de situações que parece que são insolúveis. Só Deus faz com que tu consiga ter a clareza de pegar aquela ferramenta que foi disponibilizada quando tu estava superando um obstáculo e colocar na tua caixa de ferramenta. Falei agora há pouco que quem não consegue desenvolver essa clareza cria nos desafios, ao invés de desenvolver a resiliência, cria, na verdade, grandes traumas que fazem com que aquela dificuldade ela carregue o seu comportamento no longo prazo, faz com que aquela dificuldade seja algo pesado para o restante da vida, ao invés de, através da virtude do Espírito Santo, pegar aquela ferramenta disponibilizada e colocar na sua caixa de ferramenta para que então possa melhorar a vida de outras pessoas com a mesma ferramenta que muitos não têm. E assim são as dificuldades da vida são as ferramentas que são disponibilizadas por Deus para que a gente construa uma vida melhor para nós, primeiramente, e aí, através, é aquela história que eu sempre falo da máscara no avião, né? Bota a primeira máscara sempre em ti. Só tu estando bem, tu vai conseguir impactar aqueles que tu mais ama, que estão mais próximos a ti. Lembrando que próximo são todos os seres humanos, mas quanto mais próximo, mais ele se alimenta da tua frequência energética e mais tu é alimentado da frequência energética daqueles que estão caminhando contigo. Ou familiares, ou amigos, ou a produção que está sempre caminhando comigo. Essa é a 106ª live. São 106 semanas que eu estou aqui ao vivo e essa turma que está aqui comigo certamente esteve, a grande parte dessa turma aqui esteve em mais de 100. A Lê, certamente, o Ivan, a Andréia, certamente estiveram em mais de 100 aqui. Não lembro, talvez uma ou duas, não, alguma coisa de saúde, alguma viagem. Eles se alimentam da minha energia e eu me alimento da energia deles. Isso é uma egrégora. Caminhar com pessoas com o mesmo propósito. Eu já fiz lives sobre isso, mas caminhar com pessoas que estão alinhadas com os teus objetivos de vida, com os teus valores básicos, e não é, às vezes a gente se isola muito na família, mas a gente precisa de mais energia, a egrégora tem que aumentar, porque é ela que vai te ajudar a te empurrar para cima nos momentos mais difíceis e, ao mesmo tempo, essa egrégora vai te inspirar a ser uma pessoa melhor. Então, essa introdução faz com que a gente reflita, gente, de que quando vocês chegarem na minha idade, quando vocês estiverem no cinquentão aí, se alguém já passou ou não, tem bastante gente na live, trabalhem incansavelmente para ter essa sensação que eu tenho hoje. Eu me sinto uma pessoa realizada, forjada, que enfrentou muitos desafios, muitos obstáculos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, mas que teve a luz de que isso serve para algo. E isso serve para mim estar aqui no meu aniversário, comemorando com vocês, 106 semanas aqui, comemorando com vocês,
Acordei às 4 da manhã hoje, dormi, peguei um pouquinho mais do sono, porque eu estava com essa vontade de estar aqui nesse transbordo para que, se uma palavra valer, já valeu a pena. Se uma palavra fizer sentido e melhorar um pouco a clareza de vocês com relação à vida de vocês, em função da minha, é porque a minha vida está valendo a pena. Tá bem? O que eu preparei para hoje? Tá? Preparei aqui, ó, com a ajuda, sempre a ajuda do meu querido Jardel, né? Preparei aqui o script que, como tudo, precisa ter uma base sólida no conhecimento que eu transbordo. Quando eu falo de negócio, vocês sabem que tem uma base sólida. Quando fala de desenvolvimento humano, vocês sabem de que tem história minha ali embutida, uma base sólida de desenvolvimento. E o que eu trouxe hoje tem a ver com um conhecimento que é milenar também, que são os setênios. Eu já falei isso um pouco numa live ou outra, que a vida é dividida em blocos de 7 anos. São 7 vezes 7. Dos 0 ao 7, 7, 14, 14 ao 21, 21 a 28, 28 a 35, 35 a 42, 42 a 49, fecha o primeiro grande ciclo da vida. E aí que a importância dessa data, de 49 para 50, porque eu estava vivendo os meus 50 anos. Hoje, a partir de hoje, eu passo a viver meus 51. Então, nesse primeiro grande ciclo da vida, que é composto por 7 blocos de 7 anos, tu precisa conseguir fazer a evolução da tua história para que nesse momento tu possa fazer o que tu quiser, absolutamente só o que tu quiser com o teu tempo. Mesmo que seja, e aí eu tenho pena, não é pena, mas não é o que eu faço da minha vida, mesmo que seja nessa idade morar na praia e vender milho na beira do mar. E que eu lamento, porque nessa idade quem faz a evolução, quem faz o caminho, ele busca transbordar para melhorar a vida de outras pessoas. Mas tu tem que ter a capacidade de poder escolher com 50 anos. Eu faço as minhas escolhas. Não depender, como a gente, na construção do nosso caminho, a gente precisa depender muito do nosso esforço, de vender as nossas horas para o trabalho, para a construção. O indivíduo que chega no 50ão, com a capacidade de fazer essa escolha, ele está alinhado a transbordar o seu conhecimento para melhorar a vida de muitas pessoas ao seu redor. Então, a minha gratidão por esse momento tão especial. Então, o conteúdo de hoje é dividido nesses 7 anos. E eu vou voltar aos meus 14 aos 21. E eu não quero não quero ser aqui nessa live de hoje alguém que vai dizer o que é certo, o que é errado. Não é isso. Eu quero dizer o que eu passei naquela fase e o que eu, olhando para trás, eu posso dar sob a minha perspectiva. Cada um faz o seu livre-arbítrio, sempre o seu julgamento, sob a minha perspectiva, o que eu poderia ter feito diferente. O problema de tudo isso é que, às vezes, se a gente faz coisas diferentes, o resultado final é outro. E eu estou tão feliz com o resultado final. Eu fiquei me questionando sobre isso, mas certamente se eu fizesse algumas coisas diferentes, eu teria encurtado caminhos. Tá bem? Essa é a lógica de tudo isso. Então, dos 14 aos 21 anos, gente, essa base, ela usa a antroposofia como sustentação teórica dessa lógica dos setênios. Apesar de que existem outras teorias que também são milenares, que também usam a mesma lógica de 7 em 7 anos. Dos
14 ao 21 é a fase do despertar da identidade. 14 aos 21, eu tenho que despertar quem eu sou. E para isso, gente, eu tenho que me aventurar. Eu tenho que me colocar em situações de risco. Eu tenho que palpar, eu tenho que mastigar a vida. Eu tenho que, pela primeira vez, me colocar em situações que é de vida absolutamente real. De vida real. E antigamente a gente fazia muito mais isso, né? Hoje em dia, com a modernidade, com o medo exagerado, que é estimulado, esse medo exagerado com a segurança, porque é estimulado, se a gente liga a TV, tudo é inseguro, né? A gente já fica muito recluso. Antigamente, eu lembro que a gente tinha que ir para a escola sozinho, a pé, era ou a pé ou de bicicleta, e os pais nos largavam para ir no mercado, para ir não sei aonde, fazer coisas para eles e tal. Hoje em dia a gente já tem bem menos isso. E isso acaba restringindo justamente essa necessidade do indivíduo nesse bloco de 7 anos, dos 14 ao 21, de que é viver a vida real, é tomar o tranco no mercado, no sentido de dificuldade, é ir nas festinhas, é tomar o não, é tomar o sim nas festinhas, é fazer essa aventura da vida real. E eu lembro, gente, que o meu pai me colocou para trabalhar com 14 anos para 15, limpando gôndola de supermercado, e aquilo era viver a vida real. Não tinha o carinho do pai e da mãe, não tinha o quentinho de casa. Inclusive, viajava com um cara que fumava uma carteira de cigarro por dia, infelizmente, já faleceu esse senhor, e uma Kombi fechada fumando cigarro o dia todo. Era a vida real. Aquele tempo se fumava muito mais do que hoje, né? E tinha que viver a vida real. E aquilo era desconfortável. E esse desconforto fazia com que as engrenagens internas daquele jovem iam sendo apertadas. É vida real. E eu lembro também que eu comecei a estudar de noite. Eu já contei para algumas pessoas em alguma live que dos 15 aos 26 eu fiz 3 turnos. Manhã, tarde e noite, trabalhando e estudando, forjando a ferro e fogo esse indivíduo que faz 50 hoje. 11 anos, manhã, tarde e noite. E isso foi vida real também, porque na adolescência, adulto, jovem, a gente quer fazer outras coisas muitas vezes. Mas se a gente não faz o que tem que ser feito, a gente paga um preço muito caro depois, no próximo setênio. Então esse é algo que eu diria, Duda, essa mensagem aqui está vindo do Duda de 50 anos. Vive a vida real dos 14 aos 21. Tu não tem filhos, não tem esposa, não tem marido. Tu pode estar em contato diariamente com a realidade, enfrentando os desafios que são comuns a 8 bilhões de pessoas. Duda, vive a vida real. Te conecta. Mesmo em situações que são desconfortáveis, vai no flow, não deixa aquela necessidade habitual e permanente do adolescente para o adulto jovem, que é a aceitação do mundo. Porque esse é o grande motivo de que a gente acaba não vivendo a vida real junto com a insegurança permanente. Porque eu preciso que o mundo me aprove. Duda! Eu estou falando comigo lá com 15, 16, 17, 14 a 21. Duda!
Aperta mais o botão do foda-se e vai ter contato com a vida real entre coisas, frustrações óbvias que não são inerentes só a essa idade. Preciso dizer para os jovens, as frustrações não são só inerentes a essa idade, elas são dificuldades e caneladas, são a vida toda. Mas Duda vai viver a vida real e aprende, jovem, a apertar o botão mais o botão do foda-se com relação à expectativa do mundo com relação à tua vida, Duda. A expectativa dos outros não vai fazer diferença quando tu fizer 50 anos, cara. Então te liga. Se eu pudesse ser o meu mentor, isso a gente poderia ter, né? Deus poderia criar essa janela para a gente ser o nosso mentor. Nós nos transportarmos dos 50 para os 15, para os 20 e passar recados para nós mesmos, como eu estou fazendo agora, né? De forma tão divertida. Para mim está sendo muito divertido. Né? Porque, cara, seria um baita recado. E outra coisa que eu diria para mim mesmo, cara, tu tá acertando porque tu tá te dedicando 3 turnos, trabalhando, estudando, trabalhando durante o dia, estudando à noite. Faz isso. Isso vai fazer uma diferença na tua vida. Não reclama que o teu pai te botou para trabalhar. Porque por mais que naquele momento foi um saco, eu estava querendo fazer. Todos nós nessa idade, a maioria, não são todos, nunca é todos, a gente quer fazer outra coisa. Mas eu quero dizer para mim mesmo, confia no teu pai, Duda. Do jeito dele e do melhor jeito possível, que foi o dele. Isso é uma outra coisa que eu já falei em outras lives. Duda, não fica tão aborrecido com teu pai, com a tua mãe, em determinadas coisas, porque eles só querem o teu bem. Eu falaria para esse jovem lá também, por os 50 falando para o adolescente. Pode tocar, Duda, manhã, tarde e noite. Pode rasgar que vai dar certo. É por aí que tu tem que ir mesmo. Então, com relação a erros, que eu diria para consertar, é justamente esse aborrecimento e essa necessidade de aprovação, ainda mais com o perfil 3 do Enneagrama, né? Um perfil 3 que a vaidade é o vício emocional e o desempenho é a competência emocional. Então eu tenho que ter aprovação, eu tenho que sentir que eu tô hypado. E aí quando uma pequena sensação de não estar hypado, já vem a frustração. Um pequeno não de alguma guria, já vem aquela coisa, pô, não tô hypado. E isso faz com que a dor venha muito forte. E quando a dor vem muito forte na nossa história, a gente acaba modelando. Aquela dor, ela se repete em outras situações da vida, a gente repete o mesmo comportamento. Eu já disse que os nossos traumas são basicamente construídos na vida infantil e pré-adolescente, só que daí, se eu deixo muito isso me pegar, eu acabo sendo um adulto com esse ego infantil, em vez de ser um adulto com ego adulto, o ego maduro. Tá? Então, eu diria isso para essa fase, para mim. E aí, depois, 21 a 28, que é o próximo setênio, é o setênio da fase da consolidação da identidade e ampliação da autonomia. Fase da consolidação da identidade e da ampliação da autonomia. E aí, gente, acelerei. Porque não tinha o que fazer. E é isso que eu diria para mim. Duda, é isso que tu tem que fazer. Acelera, trabalha, te dedica. E não para de aprender dos 21 aos 28. Nesse setênio, gente. Ontem eu estava falando com meu filho, pai, ele está com uma... Nós tivemos no Vale do Silício há 2, 3 anos atrás, e agora ele está com uma
uma imersão nova aí do Instituto Caldeira. Para quem não sabe, meu filho já trabalha comigo aqui na ATA. E ele, pai, estou interessado em ir para essa imersão aí. Custa caro, custa 10, 12 mil dólares, mais a passagem. Eu falei, cara, demorou. Vai agora. Felizmente, eu cheguei nessa idade com condições financeiras de prover tudo que é vontade, desde que seja alinhado com coisas, obviamente, bem positivas. Vai! Por quê? Porque eu olhei para mim e disse, Duda, o que tu faria com 23? Tu faria um investimento ainda maior em adquirir mais skills, mais conhecimentos, mais experiências. Então é isso que eu me diria, o Duda de hoje diz para o Duda lá de 21 a 28. Não para de aprender. Trabalhe ao mesmo tempo, mas não perca a oportunidade de aprendizado. Hoje nós temos mentorias, até vi o Vinícius Tondim, um jovem talento de 25 anos, acabou de entrar para a mentoria Reborn. Cara, eu diria para mim, naquela época não existia mentoria, mas se existisse, eu falei, Duda, de 50 para 25, procura mentores. Esses caras vão te entregar ferramentas que tu vai demorar para adquirir, cara. Te liga, vai lá. Dá um jeito de pagar o cara. Não é fácil, a mentoria é cara, porque o tempo de quem pode ser mentor custa muito. Eu estou usando, eu não deveria falar isso, eu estou usando um relógio aqui agora que vale uma fortuna, para me mostrar a cada vez que olho que eu tenho que usar o meu tempo de forma a transbordar conhecimento para aqueles que querem evoluir. É para isso que eu estou aqui. É por isso que eu fui forjado a estar aqui. Eu estou dizendo isso porque eu diria para mim mesmo, procure mentores. E esse foi um erro que eu cometi, porque eu, antes de ter a Apta, eu era consultor de empresas. Eu fui consultor na Fundação Focken de Porto Alegre durante 4 anos. Eu convivi com gente com muita experiência, muito jovem. Eu aprendi muito com eles. E aí, quando eu fui ter a minha empresa, eu achei que eu sabia tudo. E aí eu tentei fazer tudo da minha forma. Fui bem, mas teve fases do negócio que eu poderia ter crescido e tido muito mais resultados se eu tivesse pedido mais ajuda. Contratado alguns, na época, consultores ao invés de mentores. E eu consegui destravar algumas coisas no negócio em 2008 em diante, que daí eu tinha, se agora eu estou com 50, 17, tinha 33, isso, né, mais ou menos. Se estiver errado, me corrijam. Eu me dei conta, eu tenho que contratar alguns consultores para algumas áreas específicas. Uma delas era jurídica. Um querido amigo meu, Vinícius Dutra, eu ajudei ele na gestão, eu fui mentor dele na gestão da Dutra Consultores no negócio, e ele foi meu mentor na área jurídica. E destravei várias coisas no negócio que eu tinha conhecimento limitado, e por ter conhecimento limitado, eu acabava não sendo tão agressivo quanto eu poderia por causa do medo em perder aquilo que eu já tinha conquistado. Entende a lógica? Porque eu já conquistei, eu estou bem. Então, fiquei alguns anos nesse conforto de estar bem, em detrimento de um crescimento exponencial. Então, é isso que eu diria. Porque dos 21 aos 28, não basta tu buscar conhecimentos genéricos. Tu tem que buscar, já nessa fase, conhecimentos alinhados àquilo que tu quer para a tua vida. Por isso que a visão de futuro é fundamental. Não é tema para hoje, mas se tu não tiver clareza para onde tu está indo, e por mais que seja difícil ter clareza,
É isso que a gente tem que tentar fazer nessa fase da vida. Porque daí, imagina, se eu já tenho mais clareza para onde eu estou indo, como ser humano e como empreendedor, ou como executivo, ou como colaborador em um negócio, eu tenho uma direção para onde eu quero ir, eu perco menos tempo com diversidades. Esse é o recado que eu daria para mim mesmo. E o que eu diria para mim mesmo para não fazer? Nessa fase, e aí, naquela época, e eu vou retroagir um pouco ao setênio anterior, mas emendando com o novo setênio, a gente, naquela época, se bebia demais. E era sempre, final de semana tinha trago, e isso tudo baixa a frequência energética de forma substancial. Então, eu diria para o Duda daquela época, cara, não entra nessa, velho. Não entra nessa de tomar trago final de semana e aí toma no sábado, no domingo tá quebrado o dia todo, toma na sexta, no sábado tá quebrado. Eu diria para mim mesmo, alivia aí, bichão. Toma uma coisinha ou outra leve, porque naquela época também a gente tem que beber para estar tem que estar hypado, tem que estar fazendo o que a maioria faz. Cagada, Duda. Mandar um... Aquele tempo não tinha e-mail ainda, vou mandar um fax. Eu 50, né? Então quando eu fui office boy, eu recebia telégrafo. Depois eu recebia também fax. Eu naquela época tinha que ficar, às vezes, a manhã toda tirando cópia de livro. Tem muita história nesse corpinho aqui. Hoje em dia tu pega, a galera meio que não quer fazer trabalho base. Cara, trabalho base faz parte, meu. Eu, às vezes, os caras me botavam como office boy, me trancavam no... Eu tô falando de forma negativa, na verdade não, naquela época era tudo normal. Ficava a semana todo no arquivo morto, picoteando papel. 16 anos, semana toda, das 8 da manhã às 7h30, às 5h30, no arquivo morto, picoteando papel. Isso é viver a vida real, que é o que a gente tem que fazer dos 14 ao 21. Viver a vida real. Essa experiência ninguém vai te tirar. Tá? Então eu diria para esse Duda lá dos 21 aos 28, alivia, cara. Cuida do teu corpo físico. Nessa época também um grande acerto, que foi a maior surpresa da minha vida, fiquei pai com 26 anos. Foi uma surpresa, não era previsão, mas fez uma baita diferença positiva na minha vida, e aí eu vou contar para mim mesmo lá, Duda, isso aí vai ser muito bom para tua vida. Vai parar de perder muito tempo com coisas que não te ajudam a absolutamente nada e focar naquilo que realmente importa quando tu tá com 50 e olha para trás e vê assim, ó, que acerto que eu tive. Que golaço. É que Deus faz as coisas, escreve certo por linhas tortas, né? Muitas vezes. A gente não entende os motivos das coisas que acontecem na nossa vida, mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então é isso que eu diria. E eu diria o seguinte para ti, ó, que tá nessa idade. Acelera, não para um dia de adquirir novos conhecimentos, que é a caixa de ferramentas que eu falo. Dos 21 a 28, que é esse setênio, não entendo isso como 7 anos assim fixados. Ampliem um pouco, tem gente que começa um pouco antes, termina um pouco depois. Esse é mais uma régua assim para ter clareza, mas em geral ele vai mudando um pouco de acordo com cada pessoa, tá? Então, não pare de aprender, porque ainda é uma fase que tu tem menos compromisso com família, muitos, a maior parte ainda não tem filho, então é uma fase que tem que sempre estar trabalhando e aprendendo ao mesmo tempo. Tá?
Aí vamos para o próximo setênio, que é de 28 a 35. O que é essa fase, Duda? Vou ler aqui para vocês. Ó. Fase da manutenção racional e do refinamento do propósito. Essa fase, gente, é uma fase que muita gente se perde. O que acontece? Continua cometendo erros como se fosse adulto jovem ou adolescente. Dos 28 ao 35, tu tem que começar a ter clareza de que acabou o tempo de ficar perdendo tempo. Tu tem que focar naquilo que vai fazer a diferença na tua vida. E há muita distração, e aí faz coisa para, começa um negócio, vira para outro, se perde com relação à perspectiva de que a vida é curta. Esse é um grande... Sabe que quando eu fiz 25 anos, que foi no ano 2000, né? Eu fiquei olhando assim, fiz a conta, em 2025 eu vou fazer 50, vou ser velho, hein? Puta merda, 50 anos. E isso é uma outra ilusão que acontece, gente. A gente acha que vai demorar tempo de 25 a 50, mas não vai demorar. Não vai demorar, porque tu pode, quando tu tiver 50, tu vai ver que o tempo voou. Especialmente se tu passou fases, setênios da tua vida sem que fazer o que tem que ser feito. E aí o tempo assim, ó, queima que nem papel. Rápido. Não importa a idade que tu estás, tenha clareza de que o tempo irá voar quando se olha do final para o início. A ilusão de que eu ainda tenho X tempos, tá muito longe, então dá para deixar para depois os estudos que eu citei no setênio de 14 a 21, 21 a 28, é estudar, é encher a caixa de ferramentas. Então, não deixa a tua mente te iludir de que o tempo irá passar devagar. É isso que eu falaria para o Duda lá de 28 a 35. E uma coisa que eu errei muito nessa época foi negligenciar com o meu corpo físico. Eu vou pegar aqui a foto que me mandaram a semana passada e vou mostrar para vocês aonde eu fui parar. Não, eu olhei essa foto, eu já mostrei uma outra numa live presencial que eu estava de sunga na praia, eu acho, né? Tem aí, amor? Mas eu recebi uma outra aqui, ó. Inclusive já me mandaram parabéns nesse grupo aqui, meu sócio querido Marcelo Berga e Denise, minha comadre. Aqui, achei. Olha o corpinho do gato. Não, olha o corpinho do gato com 30 e poucos anos. Conseguem? Olha o corpinho do gato. Hã? Quase 100 quilos aqui. Eu vou mandar pro Gabi e depois ele põe aqui na tela. Consegue botar, Gabi? Consigo. Gabi. Olha o corpinho do gato. Gabriel. Onde é que tu tá aqui, Gabi? Manda pra ti mesmo. Tem uma outra também. Não, olha, não negligencie. Presta atenção na dica que eu dou para mim mesmo. Te liga com o teu corpo físico. Ele é o templo do Espírito Santo. Álcool, açúcar, comida em exagero. Não importa o setênio que tu estiveres. O Duda de 50 está falando pro Duda de 14, 21, 28, 35, 42. Não negligencia o teu corpo físico.
Depois tu vai ter que passar muitos outros anos corrigindo a distorção que tu mesmo permitiu, que é oriunda da tua instabilidade emocional, comendo emoção. Então, Duda, te liga. Estou falando para mim mesmo. E se alguém de vocês está negligenciando o templo do Espírito Santo, que é não fazendo exercício físico, por exemplo, hoje é a tua oportunidade de mudar isso. Hoje me perguntaram aqui, Duda, fez exercício hoje? Quarta-feira é minha folga. Então, é o único dia sem exercício físico é quarta-feira. Os outros 6 eu estou me exercitando. Por quê? No momento que tu exercita, isso é para todos que estão aqui comigo, online, para ti, Marcos, exercício físico vai gerar uma descarga hormonal positiva, especialmente o aeróbico, mas musculação para homem e para mulheres é muito importante. Então, se tu não tá numa boa vibe, é atividade física. Se tu tá numa boa vibe, é atividade física. Entende? Quando tu não tá numa boa vibe, tá enfrentando algum desafio com resiliência para te tornar uma pessoa melhor, intensifica um pouco o exercício aeróbico. Ah, Duda, não dá porque eu não tô com vontade. Faz porque eu tô dizendo para ti, Duda. Ô, Duda, te liga com 28 aí, ó. Vai te mexer. Isso vai te ajudar. Ah, que eu não queria ouvir essa live aí, gente. Com 20, 25. Dá para botar lá, produção? Dá para mandar lá para trás? Ai, não acredito, cara. Não, e outra coisa, né? Todo aquele teu esforço, Duda, deu certo. E outra coisa, tu não é mais aquele boçal. Tu não é mais aquele boçal que era agnóstico, ateu. Tu não fala mais aquelas idiotices que a ignorância. Essa aí tá top. Bota pro Gabi. Então não, né? Uma fotinha melhor que a outra. Estão acabando com a minha reputação. Uhum. Então, aí, ó, vamos colocar a foto. Bota aí, ó. Tá, um minutinho. Essa aí que eu mostrei no celular antes. A outra a Fer vai me mandar ainda. Tem mais uma aí que a Fer vai mandar. Não faça isso contigo mesmo, Duda. Não faz isso contigo mesmo. Tá comendo demais nessa fase da tua vida, cara. Tá comendo emoção. Evolui, cara. Vai buscar autoconhecimento. Vai te dedicar a fazer exercício físico. Para de comer tanto, Duda. Te liga, cara. A receita da vida é seguir alguns princípios básicos e um deles é cuidar do templo do Espírito Santo, cuidar do teu corpo físico, cara. Manda lá a produção, lá para a cabeça desse gordão aí. Manda lá para esse gordão aí, produção. Ô, Ivan, manda lá, tu que é da tecnologia. Não é de barbada, gente. Olha aí, ó. Próxima tá indo. Depois dessa, essa eu tô mais forte ainda. Que ano é isso aí, hein? Eu tô com 35? No meu aniversário de 2007. 2007. Hã? 32. 32. O ano foi depois que ele nasceu que ele engordou bastante. Não negligencie um corpo físico. Amém? Tira da tela. Não, eu tô tenebrosa. Próxima fase, 35 a 42. Galera, 35 a 42, eu vou ler para vocês aqui, ó. Fase da consciência espiritual e da virada de consciência. Agora, eu vou ler a frase que eu coloquei aqui. Agora o jogo muda. Ou você colhe ou repensa. É o time. Se dos 35 a 42 tu não tá vendo que a tua independência financeira vai estar no pico com 50,
tu ainda tem chance de acelerar a tua carreira, de dar uma pivotada. Se tu é empreendedor, tu tem chance de pivotar o teu negócio. Tu tem muita chance ainda nessa fase. Ah, Duda, mas tem gente que fica bilionário, tem R$0 com 50 e fica bilionário aos 60. Sim, é verdade. Mas aqui nós estamos falando na média. Tem expoentes em tudo que é tipo. Tudo que eu for falar, mas sempre dá para pegar exemplo do expoente. Dos 35 ao 42, tu tem que checar e rechecar se tu está no caminho certo. E acelerar. E acelerar. Ó, eu botei aqui um grande acerto. Comecei o desenvolvimento pessoal. Aí eu comecei a dar pequenos insights de desenvolvimento pessoal. No final dessa fase, deveria ter conhecido. Eu mandaria para mim mesmo, Duda, começa antes. Vai procurar o Enneagrama. Vai procurar a gestão das emoções. Vai procurar o Jardel lá do Ecossistema Ativação. Nem era nascido ainda o Jardel, está aqui comigo também. Não, estava com 10 anos. Essa fase, se tu ainda tá nessa fase dos 35 a 42 e não te conectou com nenhum desenvolvimento pessoal, não perde tempo. Se tu tá numa fase anterior, começa antes. Porque quando a gente começa antes, a gente diminui a quantidade de erros que a gente comete e aumenta a quantidade de acertos. Desenvolvimento pessoal é um segredo que eu contaria para mim ali na adolescência já. Para diminuir a quantidade de cagada e aumentar a quantidade de acertos. Gente, Enneagrama, eu vejo assim o Enneagrama, agora nós baixamos, para conseguir atrair mais gente, baixamos para 1.000 pila, né, Jordão? 1.500? 1.500 reais. Vale 150 mil esse curso. Só que as pessoas não conectam, porque não acham que é importante aquilo. E aí vivem conflitos nas suas casas, com seus cônjuges, com seus filhos, conflitos consigo mesmo, especialmente. Então, bora atrás de autoconhecimento. Inclusive, o Nedel está aqui na live. Eu conheci o Enneagrama através do Nedel, que inclusive agora, o instrutor da época caminha com a gente, que é o Mário Echeverria. Então, todos aqui, praticamente todos da APTA são enneagramados, todo mundo sabe o seu perfil, sabe a sua competência emocional. Isso é fundamental. Eu diria para mim, Duda, acelera nessa área. Isso vai te ajudar muito a encurtar caminho. E nessa fase também, aí eu mostrei alguns erros, que é negligenciar. E eu gostaria de alertar um ponto aqui, ó, que eu gostaria de alertar, que não foi o caso, não foi o meu caso tão direto, mas assim, dos 35 a 42, se tu não tá alinhado com aquilo que tu olha assim, isso aqui vai fazer eu virar. Não só financeiramente, mas com esse negócio, com esse trabalho, eu vou conseguir, lá no futuro, com 50, contribuir com a comunidade. Não é contribuir com mais pessoas. Esse conhecimento que eu estou adquirindo nessa fase vai me transformar financeiramente, esse trabalho vai me ajudar a ter independência financeira no futuro e vai ajudar eu ensinar outras pessoas com esses talentos. Esse é claramente o que eu tenho que dizer para vocês que estão nessa fase dos 40 aos 50 anos. Dos 35 aos 42 e também dos 42 ao 49. Tá? Grande abraço. Me falaram aqui que o meu querido amigo Gustavo Zanata, prefeito de Montenegro, entrou na live também. Obrigado. Um grande político, um cara que transforma comunidades, e eu sou apaixonado por políticos que transformam as suas comunidades. Apoio esses políticos, como o Gustavo Zanata, como o Diego Francisco de Estância Velha.
com erros e acertos, porque ninguém é perfeito, mas eu apoio essas pessoas que se doam para suas comunidades para fazer o seu melhor e transformar a vida daqueles que mais precisam. E, gente, 42 aos 49. Eu quero responder algumas perguntas ainda. A fase de desenvolvimento espiritual, acelerar o desenvolvimento espiritual e a fase de acelerar os teus negócios, a tua função na empresa que tu exerce, mas acelerar tudo que tu pode, para que tu chegue aos 50 com a capacidade de fazer as decisões com relação ao teu tempo. E eu vou botar um acerto meu aqui, né? Comecei a me envolver em projetos sociais, porque até então, gente, a minha consciência era o seguinte, ó, se eu doar dinheiro, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. E depois que eu percebi que dinheiro é importante, que todo mundo precisa, mas que dinheiro não é o que eu tenho que doar, e sim o meu tempo, porque o que eu tenho de mais precioso não é o meu dinheiro, é o meu tempo. E é esse que tem que ser doado. Porque carregado no tempo tem os meus talentos. Por que nasceu o Estância 360, o Instituto Pro Estância Velha, o COGED, todo esse projeto social de desenvolvimento da nossa comunidade, e isso já foi espraiado para outras cidades. Por que eu estou aqui com vocês? Por que existe o ecossistema ativação? Obviamente que não é por dinheiro. Obviamente é para que eu consiga te transferir aquilo que foi me dado nessa história que eu acabo de contar de forma extremamente resumida para vocês. É por isso. Então, se tu não acelerar nas tuas finanças, vai ser mais difícil tu poder decidir também o que tu faz com o teu tempo nos cinquentão. Porque daí, senão, tu tem que continuar, muitas vezes, trabalhando naquilo que não é o teu propósito. Que eu não recomendo isso. Se tu tá com cinquentão e não tá fazendo aquilo que tá conectado com o teu propósito, e o que é propósito? Eu vou citar novamente isso, já fiz live sobre isso. Propósito é tu servir ao mundo com aquilo que tu tem de melhor, que são as tuas habilidades naturais, desenvolvidas durante a vida, forjadas a ferro e fogo durante a vida. Isso é propósito. Se tu não está contribuindo para o outro, tu não está, nessa fase da tua vida, atingindo ou realizando o teu propósito. Tu tem que estar impactando um maior grupo possível de pessoas exclusivamente com quem tu é. Nada diferente de tu mesmo. Então, a gente esquece isso, porque a gente acaba se envolvendo na nossa vida privada exclusivamente, e aí fica se questionando muitas vezes mentalmente, o meu propósito ainda não achei. Começa a te envolver em algo que não é para eu, e sim para nós, Duda. Estou falando para mim ali, aos 40, 50. Te liga, é isso que vai fazer tu te sentir mais feliz, Duda. Porque aquela fantasia de que quando a conta estiver cheia, lotada, tu serás feliz porque tu poderás ter tudo que tu quer, é uma ilusão, Duda. Então te liga, antecipa esse teu envolvimento em doação daquilo que tu tem de melhor, que é tuas habilidades naturais e aquilo que tu tem de mais valioso, que é o teu tempo. Isso aí é bem forte que eu falei. É bem forte, porque há uma sensação natural de vazio, de não estar cumprindo o seu propósito se eu não estou envolvido no bem dos demais. Porque a gente se recolhe, as pessoas fazem coisas que a gente não gosta. E a gente, é melhor ficar eu comigo mesmo. Os políticos fazem coisas que a gente não gosta, então é melhor não apoiar. A gente facilmente
pelo nosso egocentrismo, se afasta de coisas porque determinadas pessoas, determinados agentes têm condutas inadequadas. Mas isso é uma armadilha do capeta. Porque o teu objetivo deve ser continuar fazendo bem independente das caneladas, independente da tua avaliação egocentrista com relação à realidade. Me aprofundei um pouco demais, talvez, mas eu queria dar essa perspectiva. Foi que eu senti em contribuir com vocês. Então, é algo para a gente refletir, tá bem? E aí, nessa fase, galera, é isso aqui, ó. Eu estou aqui com vocês no dia do meu aniversário, mega feliz por estar transbordando, por estar plantando sementinhas que vão certamente, em alguns de vocês, fazer uma diferença. Eu queria ficar mais tempo, mas já passou muito rápido, né? O tempo passa muito rápido. Eu vou falar ainda de algumas perguntas aqui. E eu vou começar com essa, do meu querido amigo Marcos. Como retomar a motivação após algumas frustrações? Como retomar a motivação após algumas frustrações? Eu já respondi durante a live, mas vou reforçar. A vida não é uma linha reta. A vida é up and down. O que tu precisa te preocupar é a linha de tendência. Eu estou progredindo. E o que tu tem que ter clareza é que tu é a imagem e semelhança do Criador, nascido para governar sobre todas as coisas. E Deus te deu o Espírito Santo aí dentro de ti. E dentro desse grande grupo de habilidades que o Espírito Santo nos traz, que são as virtudes, tem a resiliência. E a resiliência faz com que a gente encare 100% das situações da nossa vida como, sinto te dizer, mais positivas. Apesar da dor, do sofrimento, a gente encara todas as situações da nossa vida como positivas, mesmo que seja, sob a nossa perspectiva, naquela situação da vida, muito ruim, muito negativa. Mas ela é positiva, porque ela vai te forjar com ferro e fogo. E através daquela situação, daquela frustração, como ele comenta aqui, tu vai sair uma pessoa melhor se tu tiver essa perspectiva sobre a vida, de que tudo é positivo. De que, mesmo que parecendo negativo, na perspectiva da vida, vai te ensinar muita coisa se tu olhar para ela de uma forma correta. E aí tudo que vem do mundo externo acaba impactando menos no teu mundo interno. Se tu saber que tu está na direção da luz, que tu tem um propósito para a tua vida, que tu está numa fase da tua vida e que aquelas situações que te puxam para o down, para aquele momento mais de baixa, são para te forjar, para ser uma pessoa melhor, para que lá, logo à frente, tu esteja vivendo uma vida de mais contribuição, uma vida mais plena, uma vida mais completa, uma vida que é, sem dúvida nenhuma, uma vida de progressão. É bem forte isso, porque todos nós passamos por dificuldades, por momentos que encaramos não tão bons. E são doloridos, são coisas que a gente não acredita que pode acontecer, mas acontece. Tá bem? O que me motiva hoje? Quem me escreveu foi a Silvânia. O que te motiva hoje? O que me motiva hoje, única e exclusivamente, é a contribuição. É esse transbordar aqui que me motiva hoje. Eu faço muita coisa, tal, sou muito abençoado, mas o que está me mantendo com esse sentimento de progress equal happiness, progresso igual a felicidade, é que eu preciso continuar progredindo para continuar transbordando, continuar sendo referência, continuar tendo muito a contribuir para todos que me ouvem.
na live, nas mentorias, que é a mentoria de negócios de comportamento humano. Então eu quero estar progredindo e isso que me motiva. Muito. Não é pouco, não. Para estar aqui de manhã, para estar nas mentorias. E, gente, sinceramente, isso me faz contribuir cada vez mais com as empresas que eu estou envolvido. Eu sou um ser humano melhor. Eu tenho que me dedicar para continuar a evolução. Então, eu impacto em cada um dos colaboradores da Apta, por exemplo. Cada um dos colaboradores da Gordian, da Acelerar, de todos os mais de 20 startups que eu estou envolvido e investindo. Tá bem? É isso que me motiva hoje. E vai continuar por muito tempo. O que mais aqui? Mais umas 2 perguntas. O que você mais gostou de viver nesses 50 anos? Cara, o que eu mais gosto é essa sensação de ter dado certo. De que com trancos e barrancos, caneladas, forjada a ferro e fogo. Eu estava falando antes do início da live de que, olha, sob a perspectiva de quem olha de fora, a vida é uma festa, a vida é só coisa boa. Mas, de fato, há muita superação e resiliência nessa história. E o que me faz, sim, respondendo essa pergunta, o que me faz realmente ter gosto pela vida é ver de que com dedicação, com foco, com visão de longo prazo, se chega lá. Mesmo o cara aqui que estava caindo no arroio preto, vivendo a fase dos 14, aqui caindo no arroio preto, caçando aqui no meio do mato, aqui na Vila Sapo. Se a gente não se autolimitar, se as nossas crenças limitantes não fizerem com que a gente se autolimite e que a gente, com cada vez mais cedo e com mais clareza, entenda que o mundo está aí para todos, certamente isso vai ajudar muito a trilharem também esse caminho de evolução, de progress equal happiness, progresso igual a felicidade. Se tu não está em progresso nesse momento, tu não está feliz. É uma lei fundamental essa. Ok? E qual o balanço entre família e negócio? Meu querido André Matias. Pois mais uma. E aí finalizamos. Se tudo isso que eu falei for em detrimento de uma das 9 áreas da vida, tu vai ter uma perna quebrada. Se essa área da vida for família, as tuas 2 pernas vão estar quebradas. Então, se tu vai fazer tudo isso em detrimento da tua família, separação, problemas com filhos, tem coisa errada, nada adianta. Tu tem que ter a sensação de que tu fez o teu melhor, de acordo com as tuas capacidades, das tuas habilidades, daquele momento da tua vida, para que tu mantivesse uma família unida, em progresso, que tu demonstrou amor, mesmo sendo da tua forma de demonstrar amor, que tu demonstrou amor durante a caminhada, de que tu esteve atento, de que tu proveu tudo que tu poderia de acordo com aquele teu momento. Essa sensação é fundamental. Se isso não está acontecendo, não importa o setênio, muda agora. Duda, muda agora. Está rateando aí. E está tudo bem em fases mais ou menos, porque às vezes a gente tem momentos de menos concentração naquilo que realmente importa. Mas a gente tem que se auto-questionar e mudar o caminho rápido. Então, se não há balanço entre família e negócios, não vai valer a pena no final. 50 te dizendo. Não vai valer a pena no final. Esse é o ponto. Esse é o final dessa história, gente. Se tu chegar com 50, bombando nos negócios, bolso cheio e uma base familiar destruída, não valeu a pena a tua caminhada e tem muitas coisas que são incorrigíveis.
traição no caminho, separação, pornografia, desrespeito, a não valorização do cônjuge. O cônjuge está em primeiro lugar, é a família número 1. Já fiz uma live sobre família 1, 2 e 3. É a família 2, mas para a gente entender como 1 é a mais importante, é o teu cônjuge. Os filhos são importantes também, mas eles são menos importantes do que o teu cônjuge. A sustentação familiar é cônjuge. Filhos têm que ser treinados como flechas, respeitando as individualidades de cada um, não querendo fazer todos iguais a ti ou um igual ao outro. É respeitar a individualidade, estimular e potencializar a individualidade de cada filho, treinando ele como flechas para viver um mundo fantástico que nós temos à nossa volta. Família, paz, é a família que tem que ser honrada, ser perdoada se é que algo precisa ser perdoado. O que vem de trás é maior. O que vem de trás é mais grande. O que vem antes é mais importante. Tem que se ligar com isso. Tem gente carregando... Tem live sobre perdão aí gravada, quem quiser, tem 1 ou 2. Tem gente carregando remorso com pai e mãe, com vovó, algumas vezes. Isso aí não serve para nada. Porque se tu carrega algo negativo com aquele que é maior, que está atrás de ti, tu não vai progredir. Então, família, contexto geral é isso. Não estou tirando a importância de nenhum. Filhos são extremamente importantes, mas são as flechas. Eles que vão pegar o legado e vão continuar. Se a gente não conseguir passar esse legado, a gente vai ter, não descontinuidade, mas menos potência na transformação do universo. Porque nós temos que criar filhos bons, coração bom, de luz, que queiram progredir, que queiram continuar iluminando aqueles que estão à frente. Bem, essa é a minha mensagem, claro. Não adianta chegar cinquentão sem as pernas. E as pernas, meu amigão, é a família. É uma analogia, né? Não adianta. Entendeu, Duda, de 25, 30? Te liga. E, por fim, qual o maior aprendizado da vida? Cara, o maior aprendizado da vida do meu amigo Jonathan... Ah, eu tenho que responder uma da Helena, né? Ah, não, já respondi. Só não citei o nome dela. O que você mais gostou de viver nos 50 anos? Aí respondi do André Matias, qual o balanço que a família é negócio, e agora, por fim, do personal Jonathan Santos. Qual o maior aprendizado? Vieram muitas perguntas, tem mais e não consegui, claro, responder todas, mas qual o maior aprendizado da vida? Teve várias coisas, né? Mas o maior, e eu não pensei nessa resposta, o maior é: tenha clareza aonde tu queres chegar e não cometa erros baseados no teu desequilíbrio emocional. Eu vejo muita gente tomando muita decisão quando está feliz demais ou triste demais. Vejo muita gente tomando decisões sérias na vida por causa de um momento, por causa de uma pequena fração da vida. Respira, o maior aprendizado para mim, e eu quero dividir isso com vocês, é respira, investe todo o teu tempo na tua família, mesmo que naquele momento não esteja tão bem, investe para melhorar, que a família é tudo, sem a família a gente não vai chegar lá. E tenta manter a tua vida sempre em progresso. Nunca deixa de aprender, porque não existe, o cinquentão falando aqui, não caia na ilusão de que tu sabe. Eu fiz um curso há anos atrás sobre humildade, me ensinou muito.
A gente nunca sabe. Isso é uma coisa até o último dia da tua vida. O aprendizado assim, ó. Esteja sempre aprendendo. E esse aprender, gente, não pode ser algo aleatório, assim. Eu estou aprendendo no meu trabalho hoje. Tu tem que estar estudando, lendo, fazendo um curso, fazendo uma imersão. Esse é um aprendizado que, se tu negligenciar, a conta vem. Tá bem? Vamos para uma oração final para a gente fechar com chave de ouro essa live especial que vai marcar a minha história. Espero que tenha marcado um pouco da história também de vocês. Eu vou assistir ela com 80, com 100, quem sabe, porque hoje é dia 16 de julho de 2025. Eu nasci dia 16 de julho de 1975. Essa live marcou a minha vida, sem dúvida. Espero que tenha feito também um pouco de diferença na vida de vocês. E vamos fazer uma oração final para marcar, para fechar esse momento especial. Pai, a Ti rendo graças porque Tu és bom e sempre nos ouve. Tu é tão misericordioso, Tu é tão amado, Tu nos ama tanto. Obrigado por tudo. Obrigado por cada respirar, por cada caminhada, por cada bater do nosso coração. Pai, abençoa todos que estiveram aqui, todos que vão assistir posteriormente essa live com muita saúde, sabedoria. Peça sempre sabedoria a Deus. A sabedoria que Ele nos entrega é infinita. Saúde e sabedoria. Dela vem a prosperidade, a abundância, a riqueza, o desfrute. Pai, eu peço que Tu ilumine cada coração conectado nessa egrégora. Peço a Ti que Tu transborde toda a Tua bênção sobre cada ser humano que aqui está. Que eles renasçam, sintam a Tua força, vivam as fases da vida de forma completa, sabendo sofrer, sabendo usar o sofrimento como resiliência e melhoria da sua própria vida. Pai, ensina a cada um que a Tua luz é maior do que tudo, Pai. E faça com que cada um sinta que é o transbordo que traz felicidade. O progresso gera mais abundância, e essa abundância sendo transbordada gera mais e mais felicidade para ti, para cada indivíduo e para todos que estão à volta de si mesmo. Obrigado por ter chegado aqui, Pai, por me permitir fazer 50 anos, é uma bênção. E também, Pai, por me trazer a luz de que é o transbordo daquilo que Tu me destes, que me faz feliz e que vai continuar durante muitos e muitos anos com a Tua bênção, fazendo com que muitas outras pessoas sejam transformadas, sejam unidas a Ti. É isso que eu peço humildemente, Pai. E é isso que eu peço para mim e para todos que estão à minha volta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, galera. Vamos adiante. Tamo junto. Bora pra cima. Bora governar e pau na máquina. Até a quarta que vem.